Muito bem, galera! Sejam bem-vindos a mais esse show de química para você da terceira série. Sejam muito bem-vindos, se acomodem, se aconcheguem, se preparem, né? Galera da terceira série, temos muita coisa para falar ainda, né? Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos para aqueles recadinhos do coração, senhoras e senhores. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de agendar um dia e um horário para você fazer a entrega das suas atividades, beleza? E você que está assistindo fielmente, né, as aulas e acessando o Classroom, galera, não esqueçam que a chamada mudou. Para validar ela, você precisa realizar, então, a atividade obrigatória, certo? Vai lá na atividade obrigatória, realiza, entrega e assim automaticamente a sua presença estará validada. Show? Belezinha? É isso aí, eu, professor Robert, para mais um show aqui com vocês e para dar aquele start, né, eu vou dizer show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, mas galera, vamos lá, né, já estamos aí com mais de 30 aulas juntos. Chama a galera aí, chama a mãe, chama o pai, chama o cachorro, chama todo mundo para juntos gritarmos show, tá? 1, 2, 3 e show, galera! É, maravilha! Um prazer inenarrável e agradecer também, aproveitar esse momento para agradecer aí o carinho que vocês têm por mim nas redes sociais, tá? Agradecer demais todas as mensagens de apoio que vocês têm me mandado, isso faz muita diferença, beleza, galera? Brigadão mesmo, viu? Aula de número 31, eu, professor Robert. Hoje, galera, vamos fazer algumas retomadas, né? É aquela aula para a gente dar uma respirada, uma freadinha, né? Para a gente poder, então, retomar alguns conceitos que já trabalhamos e também realizar, então, alguns exercícios, certo? Vamos retomar, então, o conceito de acidez, certo? E basicidade dos compostos orgânicos, e também sobre as moléculas orgânicas polares e apolares. Além, obviamente, então, dos nossos exercícios para praticar. Lembram, então, da nossa escalinha de pH? Existe aquela escala, né, que vai de 0 até 14. Quando a substância está na escala 7, a gente considera ela como uma substância neutra, abaixo de 7 ela é ácida, acima de 7, então, a gente considera ela como uma base. Alguns exemplos para vocês, né? Já passei isso nas aulas anteriores, né? Mas olha só, a bateria, né, possui uma escala 0, então é super ácido, ácido estomacal, o limãozinho, rapaziada, o limãozinho possui um pH ácido, a soda, o tomate, o café e por aí vai, certo? Ai, me divirto. O sangue, galera, tem um pH um pouquinho mais alcalino, né? Passando um pouquinho de 7. Limpador de ralo, uma substância muito básica, né? Tem um pH lá de 14. E aí, a gente tem aqui, só para ilustrar para vocês, algumas substâncias, né? Com o seu devido valor de pH, certo? Aí aqui eu tenho a acidez de alguns compostos oxigenados, né? Aqueles compostos que contêm oxigênio. Por exemplo, o ácido carboxílico, né? A ionização da carboxila, então eu libero, né? Lembra que o ácido carboxílico tem o grupamento COOH, né? Então, quando eu faço a ionização, eu libero esse íon H+, liberando, então, deixando aqui esse radical, né? O C dupla O negativo. Show de bola? O ácido carboxílico possui um caráter fraco, né? Um caráter ácido fraco. E a força ela diminui com o aumento da cadeia carbônica, ou seja, quanto maior o número de carbonos do meu ácido, certo? Mais fraco esse ácido será. Belezinha? Tranquilão? Show de bola! Os fenóis, galera, os fenóis, lembra? Ele possui então o anel aromático ligando lá no OH, beleza? O caráter ácido ele é mais fraco do que os ácidos carboxílicos referente então aos fenóis, tá? Então ele se torna mais forte ou mais fraco quando há no anel outros grupos. Então, se eu tiver um grupo alquila, né, que é um radical normal, certo? Ele possui então um caráter mais forte.
Grupos elétrons doadores, né? Tem um caráter, então, mais fraco, né? O grupamento NO2, o grupamento CN. Show de bola? Tranquilão? Perfeito? Maravilha, então. Essa é em relação aos fenóis, tá? Vai, slide, foi. No álcool, galera, o caráter ácido dos álcoois é ainda mais fraco do que os fenóis. Então, ó, ácido carboxílico, fenol e álcool, certo? Eles não reagem com bases fortes, mas reagem com o sódio metálico. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário em relação ao aumento da acidez. Então, o álcool primário é aquele mais ácido, seguindo então do álcool secundário e álcool terciário. Tu lembra o que são álcools primário, secundário e terciário? Sim ou não? Álcool primário, quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, aquele carbono que se liga a um outro átomo de carbono. Álcool secundário, aquele que se liga a 2 átomos de carbono. Álcool secundário, aquele carboninho, então, álcool terciário, aquele carboninho que se liga a 3 outros átomos de carbono. Show de bola? Tranquilo? Belezinha? Ah, maravilha então, galera. Então, aqui, de acordo com o aumento da acidez dos álcoois, né? Lembrando que tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, certo? Hoje é mais uma retomada, então a gente dá aquela pincelada bem rapidinho, só para relembrar então alguns conceitos, né? Hidrocarbonetos, os compostos formados por carbono e hidrogênio, galera, apresentam um nível de acidez baixíssimo, tá? As ligações químicas que adquirem caráter ácido, as triplas possuem maior caráter ácido, seguido então das duplas e das ligações simples, as cadeias que são saturadas. Beleza? Tranquilo? Então aqui eu tenho a escala de acidez, né? Obviamente os ácidos inorgânicos possuem um caráter mais ácido. Aí eu sigo lá os ácidos carboxílicos, os fenóis, a água, os álcoois e, por fim, os hidrocarbonetos, né? Os alcinos, que fazem ligações triplas, os alcenos dupla e os alcanos, então, ligações simples. Essa é a fila, essa é a escala de acidez, então, dos compostos orgânicos. Beleza? Você que está aí em casa, anotando tudo ou pegando o caderno e relembrando tudo que você já anotou? Eu espero que sim, hein, galera? Por favor. Caráter ácido das aminas, né? Então as aminas elas podem receber prótons, de acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, né? A gente já trabalhou um pouco isso com vocês também nas aulas passadas. Apresentam um caráter ácido fraco, tá? E esse caráter ácido é devido então ao par eletrônico livre que existe no nitrogênio. Na molécula do nitrogênio existe lá um par de elétron que está livre, está sem o seu parzinho, né? Não está fazendo o compartilhamento, então, do elétron, tá? Ele possui uma geometria piramidal, né? Quando tem lá os átomos, os elétrons livres, então ele acaba empurrando as ligações para baixo, como se formasse lá uma pirâmide. Certinho? Tranquilo? Maravilha, então, pessoal. Um conceito super importante, né? Já passei várias vezes para vocês, mas sempre é bom relembrar a questão da eletronegatividade. A tendência que o átomo tem, então, de atrair elétrons para si. Quanto mais eletronegativo, maior a possibilidade, então, de atrair os elétrons. Isso é muito importante, porque isso ajuda, né? Um dos critérios para definir se uma molécula ela vai ser polar ou será, então, apolar, certo? Existe a filinha de eletronegatividade, né? Lá vamos nós de novo para aquela frasezinha, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo, seguindo então do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ou aquela frasezinha para você lembrar, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão húngaro. Ou, se você preferir, fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pelado. Também serve, beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? Perfeito, então. Os hidrocarbonetos, galera, são compostos apolares, tá? As ligações que existem entre carbono e carbono ou carbono e hidrogênio praticamente não tem diferença de eletronegatividade. Então, esses compostos a gente considera, então, os hidrocarbonetos compostos apolares, tá? Aqui, então, só lembrando, né, a ordem da eletronegatividade para vocês, percebam que
todos os compostos, todos esses elementos que estão para a esquerda, são mais eletronegativos, então, que o hidrogênio, tá? Então, quando eu tenho aqui o álcool, grupamento OH, opa, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele acaba atraindo, ele acaba puxando os elétrons mais próximos dele, certo? Portanto, os álcoois, a acetona, os ácidos, as aminas, né? O nitrogênio, que também é um elemento mais eletronegativo que o carbono, são compostos que normalmente possuem, então, um certo polo. Então, a gente considera como compostos polares. Mas, professor, todos os compostos que contêm oxigênio, todos os álcoois, todos os ácidos, todos etc, vão ser compostos polares? Talvez não, né? Isso vai depender muito da questão da geometria molecular, tá? Então são dois fatores que interferem a classificação de uma molécula orgânica ser polar ou apolar. Um dos fatores é a eletronegatividade. Se existe uma diferença muito grande de eletronegatividade, aquela ligação é polar, tá? Se não existe, é uma ligação apolar. Isso acontece muito entre elementos, entre compostos, onde a ligação possui de átomos de elementos iguais, né? Então, por exemplo, carbono com carbono. Quem é mais eletronegativo? O carbono? Não, né? Não existe diferença. Então, não é uma ligação polar, certo? E a geometria molecular também interfere aí para definir se uma molécula vai ser polar ou apolar. Show de bola? Tudo isso já passamos, né? Às vezes cansa um pouquinho, faz parte da vida, né, galera? Vamos lá, então. Aqui, ó, um composto apolar, né? O tetraclorometano. Esse preto aqui, né? Essa parte preta, o átomo central é o meu carbono e aqui eu tenho o cloro. Então é como se eu tivesse aqui o meu carbono, cloro para cima, para a esquerda, para a direita e para baixo. Perceba que o cloro ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Então eu tenho lá uma ligação puxando, atraindo os elétrons para cima, outra ligação para baixo. Opa, uma para cima, uma para baixo. Se anulam os seus polos. A outra ligação para a esquerda, a outra ligação puxando então para a direita. Também se anulam. Então a gente considera então o tetraclorometano como um composto apolar, por mais que exista uma diferença grande de eletronegatividade entre o carbono e o cloro, mas a sua geometria molecular faz então com que esta molécula ela seja apolar. Beleza, galera? Show de bola? Porque agora parou de falar mesmo, né? Agora chega dessa parte teórica, agora é a hora de você praticar, de você realizar exercícios baseados na retomada de hoje e nas aulas anteriores, se não me engano, as duas últimas aulas anteriores, que nós trabalhamos com a acidez, trabalhamos com a basicidade, trabalhamos com a polaridade dos compostos orgânicos. Chegou a hora de colocar isso em prática fazendo exercícios, beleza? E agora eu deixo com vocês. Primeiro exercício está na tela, vou pedir para o maestro Johan soltar aquela musiquinha marotinha para você fazer aí. Enquanto isso eu vou tomar uma água, tomar um cafezinho e esperar vocês resolverem. Beleza? Combinado? Show!
Retornamos, galera! Agora chegou aquela hora de você colocar em prática tudo o que aprendeu, né? E espero que tenha aprendido, que tenha anotado. Adoro quando vocês fazem aqueles stories, né? E marcam lá vocês assistindo a aula, anotando, escrevendo no caderno. Isso é fantástico, galera! Muito obrigado mesmo por todo esse carinho, tá bom? Vamos resolver então? O ácido carboxílico será tanto mais forte quanto mais estável se for a sua base conjugada, né? A base conjugada normalmente estabilizada pela presença de grupos que retiram elétrons, a carbonila, que tendem a reduzir então por efeito indutivo. Aí ele pede aqui, desses compostos, né? Qual composto possui maior acidez? Qual ácido é mais forte? Lembra, na retomada ou nas aulas anteriores, quanto menor for a cadeia do meu ácido, mais ácido ela vai ser. Quanto maior o número de carbonos, menos ácido aquele meu ácido carboxílico será, certo? Mas aí, galera, a minha adição do cloro, ele deixa então essa molécula mais ácida ainda. Só para explicar para vocês, né, eu acabei me equivocando. Esse 2 aqui, ele tá aqui como índice, né? Tá aqui embaixo como se eu tivesse então 2 átomos de cloro. Peço desculpas a vocês, tá? Então essa é a minha resposta correta, né? Eu tenho uma cadeia carbônica pequena e além disso eu tenho adição de outros elementos mais eletronegativos, deixando então essa cadeia mais ácida. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha então. Segundo exercício, eu tenho aqui a ionização do fenol, tá? Para quem não sabe, essa molécula é a molécula do fenol e de acordo com a teoria de Arrhenius, o fenol é classificado como um sal, como um ácido, como uma base ou como um composto aromático? Hein, galera? Faz aí que eu tô esperando aqui.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Diz aí, Isaías, o quê? Eu sei que te amo. Sensacional. Ai, como é legal esse Aula Paraná. É muito... Se vocês soubessem todos esses bastidores, galera, vocês não têm noção como esse lugar é maravilhoso. Muito obrigado, estamos aqui nos estúdios 4 do Aula Paraná, no comando do seu Johan, galera, e interpretando a aula, nosso tradutor de Libras hoje é o Isaías. Também tem nosso cameraman, o Christian, e a Miriam aqui acompanhando a gravação. É cada loucura, galera, que eu vou te contar. O fenol, galera, representado aqui por essa reação, certo? Quando reage com a água, é um composto, segundo a teoria de Arrhenius, classificado como, galera? Só para você lembrar, de acordo com Arrhenius, ácidos são compostos que, na presença de água, sofrem ionização, formam íons, liberando então, numa única forma, o íon H+. Bases são compostos que em água sofrem dissociação, ou seja, na própria substância já existe íons a partir da ligação iônica, tá? Que nesse caso não se aplica ao fenol, porque o fenol é formado por compostos a partir de ligações covalentes, certo? Então não existe íons aqui para ter o OH, também não existe, né? Existe sim, né? Mas não nesse caso seja classificado como uma base e também não é classificado como um sal, né? Porque no sal também são compostos iônicos, certo? Então ele se aplica a um ácido. Um hidrogênio, né? Você libera esse H+, se junta com a água formando o íon hidrônio, beleza? Então a resposta certa desse exercício é a letra B. Show? Tranquilão? Maravilha? Bora pro próximo? Estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito? Tá, chega, né? Faz aí, galera, que eu tô aqui esperando.
Voltamos, senhoras e senhores! E aí, conseguiu fazer esse exercício? Sim ou não? Sim, professor, muito fácil. Maravilha, então vamos que vamos, que vamos, que vamos, vamos. Substâncias apolares, qual dessas 5 alternativas apresentam apenas substâncias apolares? Me conte, galera. O que vocês marcaram aí? Letra A? Letra B? C? D? Ou letra E, hein? Muito bem, para você que marcou a letra C, a resposta está correta. O tetacloreto de carbono, que é aquele composto que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Você tem o carbono com uma geometria tetraédrica, né? Como se tivesse cloro para cima, para baixo, para um lado e para o outro, né? Então você anula esses polos, essas ligações, deixando então a molécula apolar. E o etano? Etano é um hidrocarboneto. E todos os hidrocarbonetos são compostos apolares. Show? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Maravilha então. Galera, prometo para vocês que é o último exercício, bem tranquilo, tá? Faz aí que eu vou ficar aqui esperando vocês.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Perceba que esse exercício, galera, não traz nenhum composto orgânico, né? Mas é bom, principalmente para você que é aluno da terceira série, né? Você aí vai trabalhar no final do ano, acho que não mais, mas no ano que vem tem Enem, você tem lá vestibulares, federal, o UEL, o UEM, o EPG, certo? UniOeste, por aí vai, né? E aí você se depara com outros compostos, porque não existe só também a química orgânica. Então eu trouxe esse exercício para vocês, só para que vocês relembrem um pouquinho da parte também da química inorgânica, certo? Quando essas moléculas abaixo é polar? Lembrando que a água é uma molécula polar, né? Ela tem uma geometria linear, então ela cria lá um momento de polo resultante, tá? Ácido clorídrico também é uma molécula polar, né? Você tem um elemento muito eletronegativo com menos eletronegativo, né? Então, a tendência do cloro a atrair mais os elétrons para próximo dele do que do hidrogênio. BCl3, essa é a resposta correta. Essa é a molécula apolar, tá? Ela possui uma geometria trigonal plana e aí, como o cloro é mais eletronegativo, os seus polos se anulam. É como se eu tivesse cloro, o meu boro, cloro para baixo aqui, então eu crio um vetor resultante, e cloro para cima. Então eu tenho um vetor para baixo, para cima, eles se anulam, tá? Aqui, por conta do cloro, essa molécula é uma molécula polar, tá? E o NH3 também é uma molécula polar. Belezinha? Show de bola? Tranquilo então. Ufa, o que vimos hoje, né, professor? O que vimos hoje foi uma retomada sobre a acidez e a basicidade, então, dos compostos orgânicos, certo? Além de trabalhar também um pouquinho das moléculas polares e apolares, né? Isso tudo a gente relembrou, já passamos isso para vocês e fizemos alguns exercícios para praticar. Bom, agora, galera, eu estou mudando um pouquinho os meus agradecimentos e coloco para vocês aqui algumas mensagens, né? Eu abri esses dias a caixinha lá de perguntas do Instagram, pedindo para que vocês mandassem o seu nome, a cidade, né, a sua série, para colocar certinho na aula da terceira série, beleza? E uma singela homenagem aí e o meu agradecimento a vocês que estão fielmente assistindo às aulas, realizando as atividades, anotando tudo bonitinho, né, mandando as fotos e tudo mais. Então eu deixo aí o meu agradecimento a todos vocês. E você pode perceber que a gente tem a galera de todos os cantos do estado e isso que me deixa muito, muito, muito feliz. Eu fico muito agradecido. Então um abraço lá para a galera de Sarandi, Nova Olímpia, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Palotina, Pucarana, Toledo, Prudentópolis, Umuarama, né, e outras cidades aí que eu deixei para colocar também em outras aulas para vocês acompanharem, tá? Então fique ligado, se você quiser, lá no Instagram eu sempre vou abrir as caixinhas de perguntas para que vocês mandem lá, para que eu possa fazer essa singela homenagem. É algo bem simples, mas eu confesso para vocês que é de todo o coração, porque eu me sinto muito agradecido por todo esse carinho que vocês têm trazido de feedbacks do Aula Paraná. Muito obrigado mesmo, tem sido uma experiência incrível trabalhar e ganhar um pouquinho mais de experiência na frente das câmeras, que quando eu comecei no Aula Paraná não tinha nenhuma, acredite se quiser. Um abraço também, um querido aqui para a galera do Estúdio 4 do Aula Paraná, o seu Johan nos botões, o mestre Christian no cameraman, a Miriam está aqui também acompanhando as aulas, também um agradecimento ao suporte técnico do Davi da Beth e também ao meu amigo, o nosso intérprete de Libras. Vou contar um segredo, hoje ele inclusive trouxe pão de queijo para a gente comer no intervalinho, foi muito bom, muito obrigado, Isaías, valeu, toca aqui garoto, valeu guri, gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau pessoal!